Feliz ano novo para os irmãos que ainda não vimos este ano. Que seja um ano muito abençoado por Deus para ti, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para os teus empreendimentos. Que Deus verdadeiramente seja louvado. Vamos ficar de pé só um minutinho, queridos. Meus irmãos, lá no Rio de Janeiro nós temos um grande amigo, não apenas da pastora Rosa, não apenas do pastor Dilson, mas um amigo mesmo aqui desta igreja. É o pastor Alexander Gomes, tá certo? Ele está de Covid, ele está na UTI há muitos dias. Ano de 2001 ele veio aqui em Jequié só para nos consagrar a pastor. E o ano de 2015 ele veio aqui em Jequié somente para consagrar a pastora Rosa também. É uma pessoa assim que nós temos uma estima muito grande. Muitos irmãos aqui na igreja o conhecem, não é? E agora nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos fazer um clamor a Deus pela vida do pastor Alex. E eu quero ver a igreja intercedendo agora. Cadê a igreja que ora? Clamor, queridos, é gritar mesmo. Clamor é a gente abrir as nossas bocas, falarmos com Deus, na certeza de que Deus é aquele que ouve as nossas orações e que responde também às nossas orações. Pai, eis aí a tua igreja, meu Deus, clamando a ti nesta hora, e a nossa intercessão, Pai, o nosso clamor, é pela vida do teu servo, o pastor Alexander Gomes. Deus, o Senhor tem visto o quadro, o Senhor sabe, meu Pai, que a saúde dele não é muito boa, mas a nossa confiança, Pai amado, está em ti. Toma, meu Deus, o teu servo nas tuas mãos, derrama do bálsamo, Pai amado, de Gileade sobre a vida do teu filho nesta hora, para que ele tenha o conforto do teu Espírito Santo. Glorifica, Pai, o teu nome, pois a nossa confiança, meu Deus, é a tua palavra. O salmista disse que tu és o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e que sara, Pai, todas as nossas enfermidades. Toma o teu servo nas tuas mãos, contempla, meu Pai, porque não apenas no Brasil, mas em outras nações tem servos teus, tem pessoas justas, e como disse Tiago, a oração de um justo, ela muito pode em seus efeitos. Deus traz à existência um milagre, mas acima de tudo, cumpre, meu Pai, a tua vontade na vida do teu servo, pois nós concordamos, ó Deus, em o nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos, que Deus ele seja louvado. Hoje nós tivemos uma escola dominical muito abençoada. E na verdade, queridos, perdendo está quem aos domingos ficam em suas casas. Domingo é um dia de serviço e também de adoração cristã. Então guarda isso no teu coração. Domingo é dia de nós estarmos aqui na igreja adorando ao Senhor por aquilo que Ele é e também por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Ontem nós trabalhamos lá na construção, a gente deu o contrapeso do beco do lado de lá e também do depósito. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Jonathan, pela vida do irmão Laio, pela vida do irmão William, pela vida do irmão Marcos, do irmão Milton, do irmão Ricardo. Quem mais? Foram 8 irmãos. E o irmão Tenildo também, o irmão Nel. Que Deus seja louvado pela vida desses irmãos. Se Deus permitir, queridos, esta semana a gente já começa
aplicar a cerâmica lá nos banheiros, tá certo? Pastor, tudo isso está acontecendo porque por causa da fidelidade, tá certo, do teu coração. Hoje pela manhã nós passamos o relatório tanto mensal quanto anual da tesouraria. Eu louvo a Deus por tua fidelidade. Um pastor inglês chamado John Bevere, ele diz que nós só aprendemos a ser cristãos quando nós compreendemos o princípio do dízimo. Ou seja, nós começamos a ser cristãos quando nós entregamos os nossos dízimos na casa do Senhor. Então louvo mesmo a Deus por tua fidelidade, que Deus seja engrandecido através da tua vida. E pode ter certeza, tem muitos irmãos, não é? Que esse ano de 2021, aí eu vou ter que conversar particularmente. Tem irmãos que o ano de 2020, um mesinho só, não entregou o dízimo aqui na casa do Senhor. E a gente não pode agir assim, queridos. A gente só faz na proporção da nossa fidelidade a Deus. Aí tem irmãos aqui, entendeu? Já começamos a entregar os cartões de 2021. E tem vários irmãos aqui que esse ano nós vamos ter um particular, tá certo? Para a gente compreender esse princípio. Que imagine, o pastor dos irmãos fazem isso, faz questão de não receber salário da igreja. E a pergunta é: o que é que custa nós sermos fiéis ao Senhor? Então a gente está sendo negligente diante de Deus. Se a gente olhar a antiga aliança, tinha 3 festas em Israel anualmente, onde o mandamento da parte de Deus era: ninguém comparecerás perante mim de mãos vazias. Então imagine se Deus ele nos dar a graça de termos o nosso trabalho. Deus abre as portas. Por que não sermos fiéis ao Senhor? Então tem muitos irmãos que esse ano a gente vai conversar individualmente. Queridos, amanhã começa a oração das mulheres, tá certo? Amanhã começa a oração das mulheres. Terça-feira é o primeiro culto de departamento do ano e é justamente na direção das mulheres. Aí quarta-feira os obreiros, nós iremos para a igreja lá em cima orar. Teremos transporte 19 horas, tanto para ir quanto para voltar. E quinta-feira é a primeira reunião dos varões do ano de 2021. Gostaria que os irmãos estivessem aqui, porque a igreja logo logo lá em cima vai estar inaugurando. E às quartas-feiras, cada quarta-feira vai um departamento lá para cima, tá certo? Para adorar a Deus ali naquele lugar. Os nossos visitantes, por favor, fica de pé só um minutinho, para que a igreja possa ver o teu rosto lindo. Está aqui Jacinto, né? A filha da irmã Nete, o genro também. Rapaz aqui que a gente se conhece há muitos anos. Mais alguém? Então nós vamos ficar de pé, não é verdade? Vamos dizer que esse povo lindo é bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volta outras vezes, tá bom? Que Deus seja louvado. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 1. O versículo é o de número 10. Provérbios, capítulo de número 1, o versículo é o de número 10. Enquanto os irmãos abrem, olhe bem, queridos, esse mês de dezembro passado, né, nós que trabalhamos, fomos muito abençoados por Deus. Tanto é que nós tivemos até o 13º, não é? Então, graças a Deus que muitos irmãos foram abençoados por Deus. Quarta-feira, queridos, o irmão Aldo viaja para Salvador, não é? Quem é o irmão Aldo? É o esposo da diaconisa Antônia.
ele vai passar por anestesista. O irmão Aldo, querido, já fez quase 20 cirurgias. E nos últimos exames que ele fez, detectou um determinado problema. E ele vai ter que fazer uma cirurgia que o nome é reconstrução de trânsito. Tá certo? É uma cirurgia assim bem delicada. Eu peço a oração da igreja. E o valor dessa cirurgia é R$ 5.800. Ele conseguiu a ajuda de muitos amigos. E ele compartilhando a situação comigo. Então, dentro das possibilidades, os irmãos que puderem me procurar, pastor, eu posso dar essa oferta, tá certo? Ele viaja, se porventura ele já ficar lá, ele vai ligar para mim, a gente só vai depositar o dinheiro, tá certo? Para que ele passe pela cirurgia, fique bem, seja feliz e possa glorificar o nome do Senhor. Então eu louvo a Deus porque o irmão Aldo não está sozinho nessa peleja. Ele tem Deus com ele e tem santos aqui também do ministério El Shaddai, que eu tenho certeza, queridos, que vai me procurar e contribuir para a gente poder ajudar. Quantos entenderam? Digam amém. Livro de Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 10, Salomão disse: filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. Feche os teus olhos. Te louvamos, ó Deus, por tua bondade, por tuas mãos estendidas, e nós te adoramos, ó Pai, por tua palavra que vai ser pregada nesta hora. Em nome de Jesus, ó Deus, que ela encontre guarida, não apenas, Pai amado, nos nossos ouvidos, mas também, Pai, nos nossos corações. Deus, eu te amo, porque o Senhor verdadeiramente habita na vida, Pai, de um povo que se chama pelo teu nome. Fala conosco, meu Deus, nesta noite, e nos dá, ó Deus, a tua bênção e a tua paz, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Podemos assentar, queridos. Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. Esse texto, queridos, nos dá margem a fazermos uma pergunta. E a pergunta que eu quero fazer para a igreja: quem é que te influencia? Quem é que te influencia? Então esse é o tema da nossa reflexão nessa noite. Quem é que te influencia? Queridos, quando nós olhamos o livro de Daniel, capítulo de número 12, o versículo de número 4, Deus disse para Daniel que nos tempos do fim a ciência se multiplicaria. E quando nós olhamos o contexto atual, porque de Daniel para os nossos dias é mais de 2.600 anos. E como, queridos, a ciência tem se multiplicado. Aquilo que é novo hoje, daqui a 6 meses, na verdade, não é mais. Tem que surgir, na verdade, algo mais novo. E o interessante, queridos, é que quando nós olhamos a própria história, o filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, ele diz que as ideologias, quando aparecem, são boas, mas no final elas são más. E hoje, queridos, nós vivemos na era da tecnologia. E o interessante é que quando nós olhamos os computadores, os celulares, as redes sociais, a gente tem muitas pessoas que são influenciadoras e que têm, na verdade, aí muitos seguidores. Mas a pergunta é: essas pessoas são de Deus?
elas trazem algo de Deus, queridos, para as nossas vidas, porque quando nós olhamos as pessoas, muitas vezes uma simples atitude é o suficiente para que naquele momento levante, na verdade, uma legião, queridos, de seguidores. Os irmãos se lembram claramente a última vez que o Brasil foi campeão mundial. Ronaldo Fenômeno, ele traz aquele corte de cabelo cascão, e quando o Brasil se torna campeão, no dia seguinte a gente tinha milhares e milhares de pessoas com aquele mesmo corte de cabelo. E o interessante é que nós notamos claramente quantas e quantas vezes pessoas que não têm nada a ver com Deus, muitas vezes tornam-se influentes e, na verdade, queridos, muitas vezes sem percebermos, nós também passamos a seguir estas pessoas. Quando eu faço uma retrospectiva da história da minha vida, e que eu lembro ali claramente o período da adolescência para a juventude, algo que me influenciava era justamente o signo, o zodíaco. Era muito comum eu acordar de manhã, ligar o rádio, e ali passava aquele programa onde tinha os 12 signos ali, e eu ficava prestando atenção quando falava do meu Sagitário. Olha, o seu dia vai ser assim, a sua cor para este dia é esta, e o seu número da sorte é este. E infelizmente naquela época eu gostava de fazer uma fezinha ali no jogo do bicho, e ali já era um motivo, querido, justamente para eu pegar aquele número da sorte ali do dia e fazer a minha fé no jogo do bicho. Infelizmente, meus irmãos, nesses dias de pandemia, muitos cristãos, na verdade, viraram a casaca, voltaram a fazer coisas, irmãos, que na verdade não fazia até o mês de março. Quantos cristãos voltaram a assistir novela? Quantos cristãos, na verdade, voltaram, queridos, a jogar novamente? E nós não podemos ser influenciados, queridos, com essas coisas. Mas pastor, o que é que tem que nos influenciar? As coisas boas, as coisas, queridos, que na verdade dignifica as nossas vidas. Me lembro claramente que há uns anos atrás, um pastor do Rio de Janeiro esteve visitando Alpege, e ali ele teve o privilégio de ter a oportunidade de deixar uma palavra. E aquele pastor, ele disse que ele foi nascido e criado em uma comunidade muito violenta lá no Rio de Janeiro. Os pais dele não puderam estar perto dele, então os pais passaram ele para a avó, que era uma cristã. E a mensagem daquela avó para aquele rapaz foi justamente essa: ande com os bons e será como um deles. Então esta palavra trouxe uma influência muito grande para a vida daquele rapaz, onde ele viu ali muitos amigos da comunidade perecerem, descerem à sepultura, mas ele optou em andar, queridos, pelo caminho que a avó instruiu: ande com os bons e será como um deles. Então os dias que nós vivemos, na verdade, muitos cristãos que eram libertos passaram, irmãos, a ser escravos novamente. E aí a gente lembra claramente de Gálatas capítulo 5, o versículo de número 1, quando Paulo disse: se Cristo nos libertou, foi para que de fato fôssemos livres. Agora a gente não pode tornar novamente
para debaixo do jugo da escravidão. Então eu já testemunhei para os irmãos, no passado eu era viciado mesmo em jogo, viciado, queridos, ao ponto de sonhar, interpretar-lhe o sonho e ganhar, na verdade, muitas coisas. Mas eu me lembro claramente, junho de 91, eu não era cristão ainda. Junho de 91, eu estava deitado, dormindo, e quando eu acordo de madrugada, eu vejo assim, ó, perto da cama, aquele anjo alto, muito bonito, com uma asa, um anjo muito bonito, e ele olhou para mim e disse: olha, o bilhete lá da matriz, o número é 49212, procura o bilhete que eu vou te dar aquele carro. Como eu não era cristão, eu saí à procura daquele número, 49212, o bilhar. Procurei, queridos, a morrer, não encontrei o bilhete. Mas quando chega no dia ali, era a corrida da Federal, eu saí jogando em todas as bancas que eu encontrei, 9212, era um milhar. E aí, queridos, quando chega de noite, não dá o número que o anjo me falou. E eu, na minha ignorância, porque quando nós olhamos 2 Coríntios, capítulo de número 10, Paulo chega a dizer que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. E ali, como eu não ganhei ali, não deu número, eu, na minha ignorância, disse: rapaz, o anjo de Deus me enganou, ele me deu o número errado, ele me deu um número, e na verdade não foi o número que deu naquele dia ali na Federal. Mas exemplificando, quem foi aquele anjo que apareceu lá ao pé da minha cama? Foi justamente Satanás, queridos. Ele se transfigura em anjo de luz. Mas aí, mês de novembro, eu entrego a vida para o Senhor Jesus. Lutei com todas as forças para ficar livre ali do jogo. E quando foi no mês de maio do ano de 92, foi ali, queridos, que eu alcancei a minha libertação dos jogos. Então eu não sei se aqui no nosso meio tem aqueles que no final do ano agora jogaram aí na lotomania, jogaram nisso e naquilo. Mas é importante, queridos, a gente entender que essas coisas, na verdade, não pode nos influenciar. Mas por que, pastor Dilson? Porque o cristão, queridos, ele não precisa de sorte. O cristão, na verdade, conforme Efésios capítulo 1, versículo de número 3, é abençoado por Deus com todas as bênçãos espirituais que estão, queridos, nas regiões celestiais. Então o cristão não precisa de sorte. O cristão, queridos, já tem a bênção de Deus na sua vida. Mas o que é que na verdade nos influencia? Porque quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, a gente pode ver claramente que José, queridos, o filho ali de Jacó, foi um homem influenciador. Se nós olharmos Gênesis capítulo 37, a Bíblia diz que José estava em casa. Enquanto José estava em casa, a Bíblia não vai dizer que Deus era com José. Mas quando nós chegamos no capítulo 39, quando José estava ali na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer: e o Senhor estava com José. Quando nós chegamos no capítulo de número 40, quando José está lá na prisão, a Bíblia vai dizer: e o Senhor era com José. E José era influente, porque quando nós olhamos, queridos, no capítulo de número 40, quando ele está lá na prisão, de repente chega dois servos de Faraó, o copeiro e o padeiro. A Bíblia, ela não vai mostrar o motivo pelo qual o padeiro e o copeiro estavam na prisão,
Mas os irmãos que têm o livro História aos Hebreus, leia. E Flávio Joséfo vai dizer que o motivo deles estarem na prisão é porque um deles tentou ali contra a vida de Faraó. Um deles, na verdade, tentou envenenar Faraó. E enquanto os dois estavam ali na prisão, diz a Bíblia Sagrada que aqueles dois homens ficam aos cuidados de José. E uma certa noite ambos têm sonhos. E quando chega no dia seguinte, os dois estão abatidos, preocupados. E José olhando para eles: e aí, o que está acontecendo com vocês? Olha, nós tivemos um sonho. E aí José chega para o copeiro e diz: qual foi o teu sonho? Ele diz: meu sonho foi esse. E de repente José disse: olha, daqui a 3 dias Faraó vai mandar te tirar da cadeia, vai cortar a tua cabeça e ainda vai te enforcar. E o teu qual foi? Meu sonho foi esse. Olha, daqui a 3 dias você vai ser restituído ao cargo. Você vai voltar para o palácio e você vai continuar servindo o Faraó lá no palácio. E conforme, queridos, José interpreta, assim acontece. E quando aqueles homens estão indo para o palácio, José chega ali para o copeiro e diz: olha, quando você chegar diante de Faraó, lembra-te de mim, pois eu estou aqui na prisão e nada, na verdade, eu fiz. Mas o copeiro, irmãos, volta para o palácio. O padeiro, ele é morto ali, como José, na verdade, interpretou o sonho. E 2 anos depois, a gente vê claramente o sonho de Faraó, onde ele sonha ali com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as magras comendo a gorda, nada muda ali para ele. E de repente 7 espigas gordas, 7 espigas magras, as magras comem as gordas e nada muda ali naquelas magras. E de repente Faraó está perturbado, está atônito. Ele entendia claramente que Deus havia falado com ele, mas ele não entendia. E na hora do almoço, quando o copeiro chega ali para servir a Faraó, o copeiro nota Faraó tristonho, preocupado. E de repente o copeiro diz: o que é que está havendo com o senhor? E ele diz: olha, eu sonhei e eu estou muito perturbado com esse sonho. E aí ele faz uma retrospectiva, lembra que há 2 anos atrás ele sonhou, e conforme o seu sonho, José deu a interpretação e aquilo aconteceu. E ele diz: olha, lá no presídio, lá na cadeia, tem um rapaz hebreu, o José. Há 2 anos atrás, eu e o padeiro sonhamos, e como nós sonhamos, assim aconteceu. E de repente, queridos, Faraó manda trazer José para sua presença. E imagine, aquele que estava na cadeia, de repente torna-se, queridos, o homem mais influente do mundo, queridos, naquele período da história. Tanto é que Faraó vai colocar o nome de José, um nome egípcio, Zafanate Paneia, que na linguagem egípcia quer dizer Salvador do mundo. Por quê? Porque se não fosse, queridos, José, naquele período da história, realmente o mundo, queridos, teria perecido. Então nós, na verdade, devemos seguir, devemos imitar essas pessoas que na verdade são influências, queridos, boas para as nossas vidas. Porque eu não sei, os irmãos, desta noite, quem é que tem te influenciado? Quem é que na verdade você tem seguido? Porque muitas vezes, queridos, tem muitos cristãos que na verdade estão seguindo pessoas erradas, pessoas, queridos, que na verdade não tem nada a ver com Deus. E nós, como cristãos, temos
temos que ter, irmãos, cuidados especiais nos dias que na verdade vivemos. Se a gente olhar Daniel, queridos, foi um homem influente. Todos os reis que Daniel serviu ali, tanto babilônicos quanto medo-persas, Daniel na verdade foi um homem influente. Imagine que Daniel começa a servir ao rei Nabucodonosor, e quando Nabucodonosor morre, Daniel começa a servir aos seus filhos. E quando nós chegamos lá no capítulo número 5, Daniel começa a servir a Belsazar. E de repente a Bíblia diz que Belsazar vai fazer uma festa, onde ele leva ali os utensílios da casa de Deus para aquela festa. E de repente aparece uma mão, e aquela mão escreve uma frase, e Daniel e Belsazar fica atônito naquele momento, porque ele não sabia o significado daquilo que na verdade tinha escrito ali na parede. E de repente a mãe de Belsazar chega para ele e diz: olha, aqui no reino há um homem chamado Daniel. Nos dias de teu pai ele foi muito influente, chame-o, porque ele dará a interpretação dessa escritura na parede. E quando Daniel chega, muitos presentes, lugar de honra, mas Daniel, queridos, não quis nada daquilo. E Daniel diz: olha, a interpretação diz o seguinte, que você foi pesado na balança por Deus, e você foi achado em falta, e o teu reino ainda nessa noite será passado para os medos e persas. E como Daniel, queridos, fala, assim acontece. Ainda naquela noite, os medos e persas dominam ali a Babilônia, e Dário, com 62 anos de idade, passa, queridos, a reinar. Então, na verdade, nós como cristãos devemos ser influenciados por essas pessoas. Se nós olharmos, irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um influenciador não apenas da igreja, mas de todo mundo conhecido da sua época. Se nós olharmos Atos capítulo número 16, versículo de número 9, lá na cidade de Éfeso, a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, ao ponto dos 7 filhos de Seva, sacerdote ali daquele lugar, serem seguidores de Paulo. Eles viam Paulo pregando, eles viam Paulo curando, eles viam Paulo evangelizando. E de repente está um endemoniado, e os 7 partem na direção do endemoniado, e eles dizem: olha, eu te esconjuro no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí os demônios que estão dentro daqueles homens dizem: olha, daquele homem nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a Paulo, e vocês quem é que são? A Bíblia diz que aquele endemoniado pega os 7, dá um coro fora de série, onde todos eles fogem do desnudo, haja vista a surra, queridos, que eles tomaram. Então Paulo, queridos, era um influenciador desta vida, ao ponto de no reino espiritual, os demônios, na verdade, saber quem era, queridos, Paulo. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, a gente pode ver claramente, queridos, que o maior influenciador de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as eras, é justamente, irmãos, o Senhor Jesus. Esse nós devemos seguir as suas pegadas. Esse, na verdade, nós devemos imitar. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o maior influenciador, queridos, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as eras. O
maior influenciador é o Senhor Jesus. Quando nós olhamos João capítulo número 7, a Bíblia nos diz que depois do longo discurso do capítulo número 6, aí o Senhor Jesus, ele está perto do templo. Aí os sacerdotes chamam os guardas do templo e eles dizem assim: olha, vai acompanhando aí Jesus, quando tiver uma oportunidade, prenda-o. E aqueles guardas, queridos, começam a seguir Jesus, e eles ficam ouvindo ali o que o Senhor Jesus está falando. E horas depois, aqueles guardas voltam novamente, e os sacerdotes olham para eles e diz: e aí, por que não prenderam? Por que não trouxeram o homem? E a confissão dos guardas é: nunca ouvimos um homem falar como aquele homem. Por quê, queridos? Porque aqueles homens tinham uma intenção má, mas quando eles ouvem ali a mensagem de Deus proferida pela boca do Senhor Jesus, aqueles homens mudam os pensamentos e as intenções do coração é totalmente mudada. E Deus, queridos, na verdade, Ele é glorificado. Se nós olharmos João capítulo número 12, a Bíblia diz que os gregos saíram da Grécia, eles vêm para Jerusalém, eles chegam perto de Filipe e diz: Senhor, mostra-nos a Jesus. Imagine, queridos, aqueles homens andaram mais de 2000 quilômetros e vieram da Grécia unicamente para ver o Senhor Jesus. Isto porque o Senhor Jesus, queridos, é o homem mais influente que na verdade existiu, vai existir e jamais existirá, queridos, alguém mais influente que o Senhor Jesus. Agora, quem é que te influencia? Você é seguidor de fulano, você é seguidora de fulano, ele é crente, ele é salvo em Cristo Jesus, ele tem a palavra de Deus. Porque muitas vezes, queridos, muitos cristãos têm sido influenciados, infelizmente, da forma errada. Imagine que nesse tempo de pandemia, teve cristão de chegar até a fazer tatuagens. E isso por quê? Porque é influenciada por alguém que na verdade tem tatuagens. Porque se tivesse olhando para Paulo, lá em 1 Coríntios 11, versos 1, Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o interessante é que quem faz tatuagem, muitas vezes usa a própria palavra de Deus para tentar se defender. Como o irmão chega para mim e diz: não, pastor, é Gálatas capítulo 6, versos 17, quando Paulo disse: desde agora ninguém me inquietes, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Mas presta atenção, meus irmãos, as marcas de Jesus que Paulo trazia no seu corpo não eram as tatuagens. As marcas que Paulo trazia no corpo dele, de Jesus, era justamente o testemunho, era a fidelidade, era a circuncisão, que era uma prática, na verdade, dos judeus. Então nós devemos influenciar, queridos, as pessoas para as coisas boas. E Salomão está dizendo: olha, filho meu, se os pecadores quiserem te convidar para alguma coisa errada, não vá por esse caminho. Mas nós não devemos ir pelos caminhos dos pecadores. Por quê? Porque o caminho, queridos, que o cristão deve seguir é somente um caminho chamado Jesus. Se nós andarmos, se nós seguirmos, irmãos, o caminho chamado Jesus, pode ter certeza
que a nossa saída aqui desta terra é justamente para as mansões celestiais, para o lugar, queridos, que na verdade Ele preparou para cada um de nós. Se nós olharmos João capítulo 14, dos versos 1 ao 3, o influenciador Jesus, ele disse: olha, não se turbe os vossos corações, credes em Deus e credes em mim também, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, feche os teus olhos só um minutinho. Quem é que tem te influenciado? São pessoas que não glorificam a Deus? Sai dessa, queridos. Faz como o Senhor Jesus disse lá em Apocalipse: olha, sai fora, sai dela, povo meu. Se nós temos seguido, queridos, pessoas que na verdade não temem a Deus, saia fora, afaste-se, queridos, dessas pessoas. Agora sim, a pessoa influente, no sentido de tirar as pessoas do mundo e levar para Deus, aí tranquilo, aí tudo bem, podemos até ser influenciados de maneira positiva por essas pessoas. Mas Salomão está dizendo: olha, filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. E aqui eu quero dizer que não é nem Salomão, mas é o próprio Deus dizendo: ei, meu filho, se alguém tem te chamado para lugares errados, para fazer coisas erradas, para fazer aquilo que não me agrada, não consintas de forma nenhuma. Por quê, queridos? Porque nós temos um objetivo, nós temos um alvo, e o nosso olhar tem que estar apenas no Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e também, queridos, é o consumador da nossa fé. Você pode levantar só um minutinho com os teus olhos fechados. Quem é que tem te influenciado? Pastor, quem me influencia é um partido. Pastor, quem me influencia é um time de futebol. Pastor, quem me influencia são jogos. Pastor, quem me influencia é isto ou aquilo. Irmãos, sejamos sábios. A Bíblia Sagrada, ela nos orienta claramente que o maior influenciador é justamente o Senhor Jesus. Somente Ele pode nos salvar. Somente Ele pode nortear as nossas vidas, nos tirar das trevas e nos levar para um lugar de luz, onde nós possamos bendizer e glorificar o nome do Senhor.